Deus. Vamos para a palavra. Que Deus nos abençoe. Ele está nos abençoando. Deus está nos abençoando. Deus está nos abençoando. Deus está derramando bênção aqui. Deus está derramando cura aqui. Deus está derramando salvação aqui. Deus está derramando libertação. Deus está derramando, louvado seja Deus engrandecido. A graça dele aqui. Louvado seja Deus, eu não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo. Aí você vai dizer, mas você não está falando em línguas? Quem disse que eu preciso falar em línguas para sentir a graça de Deus? Quem disse que eu preciso falar em línguas? Louvado, nem todos que têm o Espírito Santo vivem falando em língua, não. Louvado seja Deus engrandecido. Mas nós temos o Espírito Santo, a gente sente o Espírito Santo. E ele está aqui, ele está operando, ele está agindo, ele está curando, ele está salvando, ele está libertando, ele está abrindo portas. Assim como a Lucelma contou as bênçãos dela, você vai contar. Talvez você não conte. Talvez você receba e fique calado. Louvado seja Deus agradecido, mas Deus vai te abençoar. Vamos para a palavra que está em Mateus, capítulo 14, no versículo 13. Querido, abre o nosso entendimento. Que o Senhor abra nosso entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria divina, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, que o Senhor nos cure com a sua palavra, que o Senhor nos prospere com a sua palavra. A palavra de Deus nos prospera, a palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus nos salva. E vamos receber agora a palavra de Deus e saímos daqui abençoados. Mateus capítulo 14, no versículo 13, a primeira multiplicação dos pães e peixe. Louvado seja Deus engrandecido. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. Interessante que Jesus gostava de estar nos lugares desertos. Se você estudar o Novo Testamento, você vai ver por onde Jesus caminhava. Era o povo que ia em busca de Jesus, era o povo que ia atrás de Jesus. Jesus ia caminhando e o povo seguia. E o povo ia em busca dos milagres, da salvação, da libertação, da cura. Então Jesus, ele gostava sempre de estar separado, porque foi isso que ele nos ensinou, né? Deus, ele ensinou que a igreja é separada. A igreja, ela não é misturada com o mundo. Por isso que Jesus vivia no deserto, por isso que Jesus vivia no monte. Porque ele era separado quando estava na terra. Louvado seja Deus agradecido. Então aqui ele estava indo para o deserto e a multidão o acompanhava. Olha só, sabendo o povo seguiu a pé desde as cidades. E Jesus saindo viu uma grande multidão e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E que nesse momento os enfermos sejam curados. Que nesse momento Jesus, com a sua íntima compaixão, venha te curar. Curar a tua alma, curar o teu corpo, curar a tua vida sentimental, tua vida financeira. Que Jesus, nesse momento, nós somos essa multidão que estamos aqui buscando Jesus. Nós somos essa multidão que estamos aqui atrás de Jesus. Nós somos essa multidão e que Ele, com a sua misericórdia, que quando Ele olhou para aquela multidão, o que foi que aconteceu? Ele possuiu no seu coração uma íntima compaixão. Uma íntima compaixão. E essa compaixão do Senhor te alcance. Essa compaixão do Senhor me alcance. Que essa compaixão alcance a tua família. Louvado seja Deus. E o que foi que aconteceu? Ela, com íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E que o Senhor venha curar pessoas enfermas do corpo. Que o Senhor venha curar, através dessa palavra, pessoas enfermas da alma. Que o Senhor venha curar pessoas enfermas do entendimento, pessoas que estão enfermas, que estão com feridas no corpo, com feridas na alma, que estão com feridas, louvado seja Deus engrandecido, que precisam de cura. Porque você tem sido uma mulher depressiva, uma mulher amarga, porque você tem sido um homem depressivo, um homem amargo, porque é uma ferida na tua alma, uma ferida no teu coração, porque o inimigo setou o teu coração com palavras. Louvado seja Deus, e você foi ferido, você foi machucado, mas o Senhor, com a sua infinita compaixão, Ele está te curando. Porque o Senhor é benigno, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bom, e pela sua bondade Ele nos cura, pela sua bondade
bondade Ele nos salva, pela sua bondade Ele nos liberta. Não é mérito nosso, é mérito dEle, é compaixão dEle, é amor que Ele tem por você, é amor que Ele tem por mim, é amor que Ele tem por nós. E por Ele ter esse amor, um amor ao ponto de ter entregado a vida dEle por mim, por você numa cruz, de Ele ter dado a vida dEle. Louvado seja Deus por você, por mim, pela nossa família. Esse amor tão grande que levou Jesus a pagar pelos nossos pecados, sofrer por nós, sofrer as dores que era nossa, sofrer as acusações que era nossa, e Ele ser, louvado seja Deus, agradecido, crucificado por nossa vida, ser crucificado pelos nossos pecados. Louvado seja Deus, engrandecido, para que a gente seja salvo, para que a gente seja curado, para que a gente seja liberto, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Por esse amor tão grande que Ele teve por você, que Ele teve por mim, louvado seja Deus, Ele derrama agora essa misericórdia, curando você, curando a tua família, me curando a minha família. Louvado porque nós cremos na sua santa palavra, nós cremos nesse Deus misericordioso, nesse Deus que deu o seu próprio filho pela humanidade, que deu o seu próprio filho por pecadores, que deu o seu próprio filho por pessoas que não mereciam. Nós não merecíamos o que Jesus fez por nós, mas Ele fez não é porque nós merecíamos, Ele fez por nós porque Ele nos amou primeiro. Por isso que Ele fez por nós, porque Ele nos amou primeiro. E Jesus te ama, e Jesus te ama, e por isso que a misericórdia dEle te alcança. E Jesus te ama, por isso que a misericórdia dEle te cura. E Jesus te ama, por isso que Ele deu a vida dEle. Louvado seja Deus, porque Ele te ama. E Ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte, não, louvado seja Deus, não pôde parar o amor que Jesus teve por mim e por você. Jesus foi para aquela cruz, louvado seja Deus, agradecido, deu a vida dEle por mim e por você, louvado seja Deus, mas o amor dele foi tão grande que trouxe ele à vida, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive e reina para sempre, ele vive e reina para sempre. Nós o adoramos e glorificamos, louvado seja Deus, porque Jesus vive e reina para sempre, e ele está aqui para curar o teu útero, ele está aqui para te curar, ele está aqui para te curar a tua alma. Louvado seja Deus, agradecido, ele está aqui, louvado seja Deus, para curar. Ele está aqui, louvado seja Deus, para salvar. Ele está aqui para restaurar vidas, para libertar a vida. Ele está aqui quebrando corrente. Ele está aqui curando pessoas do câncer. Ele está aqui, louvado seja Deus. Ele estava aqui com a misericórdia dele, curando os enfermos. Ele estava aqui nesse deserto, Ele estava aqui com esse povo, Ele estava no meio desse povo, Ele está no meio de nós, Ele estava aqui curando e Ele está aqui curando. Se você crer, se você crer, você será curado. Se você não crer, eu creio que você vai ser curado. Eu creio, louvado seja Deus, que o nome do Senhor vai ser glorificado. E ele continua aqui. E sendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e cumpre comida para si. Jesus, com seu amor, ele se preocupou que aquelas pessoas precisavam de alimento material. Jesus dá o alimento espiritual, mas ele sabe que você precisa de uma porta de trabalho. Ele sabe que você precisa da prosperidade. Olha aqui Jesus entregando prosperidade para você. Olha aqui Jesus abrindo portas de trabalho para você. Por quê? Porque ele curou os enfermos, mas depois aqui na frente ele se preocupou que aquele povo que precisava de cura das suas enfermidades, esse mesmo povo precisava de alimento. Louvado seja Deus, você está curado, Nilce. Você está curado, irmã Nilce. Você está curado. Tudo que você está passando é por causa da guerra espiritual, mas você é curada. Não tem enfermidade no teu corpo, não. É guerras espirituais, mas o Senhor, louvado seja Deus, agradecido, te renova. Não te preocupa com a tua família. Não te preocupa, descansa, confia, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, Deus vai quebrar corações de pedra. Louvado seja Deus, mas Deus vai salvar a tua família, não te preocupa. Louvado seja Deus. Jesus, porém, lhe disse: não emiste que vão dar-lhes-vos de comer. Você está muito preocupado com a sua família, esqueceu que Deus prometeu salvar a tua família?
Esqueceu que o Senhor disse, se tu creres, será salvo tu e a tua casa? Então creia, creia. Você pode não ver, parece que a tua família toda está se afastando mais e mais da presença do Senhor, não é isso? Aos teus olhos, a tua família está se afastando mais e mais da presença do Senhor. Senhor, a minha família está se perdendo, a minha família está fria, a minha família não te busca mais, não te preocupa não, porque aquele que prometeu, ele garante a promessa. Aquele que prometeu faz a promessa acontecer. Aquele que prometeu, louvado, traz a vida, traz a existência, a promessa. Louvado seja Deus, não deixe de crer, não deixe de crer. Você pode ver luta, você pode ver enfermidade, você pode ver problema, você pode estar vendo, louvado seja Deus, que não vai ter solução. Mas eu quero dizer que a tua visão tem que ir mais longe, a tua visão tem que estar em Deus. Se você tem um Deus que cura, você tem um Deus que liberta, você tem um Deus que salva, você tem um Deus que restaura, você tem um Deus que prepara alimento, você tem um Deus que peleja por você, louvado seja Deus. E esse Deus aqui, esse Deus, louvado seja Deus engrandecido, que curou os enfermos, porque Jesus é Deus, não é verdade? Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Filho de Deus, ele é o próprio Deus, ele é só um com o Pai, o Pai estava nele e ele estava no Pai. Então quando nós estamos no Pai e o Pai está em nós nos tornamos um. Quando você se deita com teu marido, você se tornou uma com ele, é para ser uma com ele, né? Esse negócio de casal brigado, desunido, sem concordância, significa que não são não estão em concordância, não estão em comunhão. Então o casal, eles têm que estar em comunhão e união, porque enquanto não estão em comunhão e união, não são não são. Louvado seja Deus engrandecido. Foram unidos na carne, mas não foram unidos na alma, no espírito, em comunhão, entendimento. Louvado em concordância. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Então ele pegou e disse, Jesus porém lhe disse, não é misto que vão dar-lhe-vos de comer? Ele se preocupou que aquele povo precisava comer. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem aí na tua casa? Não fala para mim não. O que tu tem aí na tua conta bancária? Não tenho nada, irmã. Não tenho nada. Eu tenho umas moedinhas para dizer que eu não tenho. Quem sabe você vai dizer, não sei nem para que eu abri essa conta, porque não tem nada. Louvado seja Deus agradecido. Esse povo aqui não tinha nada para comer. Mas tinha alguém no meio daquele povo que tinha o quê? 5 pães e 3 peixinhos. 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Porque alguém tinha. Você pode não ter aí você pode não ter, mas alguém na tua casa tem. Você pode não ter, mas alguém que está aí contigo tem. Louvado seja Deus engrandecido. E se você tem, e é pouco, não está dando para sustentar a tua casa, olha o que o Senhor vai fazer. Ele vai multiplicar. Porque esses 5 pães, esses 2 peixinhos, foi o bastante para o Senhor multiplicar e alimentar mais de 4.000 pessoas, quase 5.000 pessoas. O Senhor vai trazer multiplicação para a tua vida. O Senhor colocou algo no meu coração, gente, na madrugada. Eu não vou falar para vocês, eu falei para algumas pessoas, fora da live, que o Senhor permitiu eu falar. Mas o Senhor colocou algo no meu coração e eu estou aqui intercedendo por esse algo que Ele colocou no meu coração. E eu vou ver pessoas aqui abençoadas. Eu já vi pessoas aqui contar benção. Eu já vi pessoas aqui contar benção. E eu vou continuar vendo. Porque quando Deus coloca algo no meu coração, eu sei que Ele executa. Eu sei que Ele realiza. Eu sei que Ele faz. Louvado seja Deus. Então a minha parte eu estou fazendo. Orando por vocês. Renunciando o meu frio, renunciando o meu sono, abrindo live. Louvado seja Deus engrandecido para você ser abençoado. Louvado seja Deus, eu poderia estar no particular, orando só por mim, pela minha família, orando particular por vocês, mas o Senhor me faz abrir live. Louvado seja Deus, porque Ele quer te abençoar. E Ele disse aqui, Jesus, porém, me disse, não é misto que vão dar-lhes-vos de comer?
Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Glorificar o nome do Senhor. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa live para aumentar a tua fé. Louvado, tu vai sair daqui, louvado seja Deus, engrandecido, crendo nesse Deus, porque tu estava abalada, tu estava abatida. Louvado seja Deus, engrandecido, mas tu vai sair daqui olhando para a tua vitória, tomando posse da tua vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E ele pega e diz o quê? Então lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse: trazei-nos aqui. Isso aí que nós temos que fazer. Leve o que você tem a Deus. Leve o que você tem para Jesus. O que é trazermos aqui? Apresente, fale. Jesus, eu só tenho isso, mas eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho que pagar minha internet, eu tenho que comprar meu alimento. Fale para Jesus, traga para Jesus, louvado seja Deus o que você tem. Traga para ele e diga: Senhor, eu só tenho isso na minha conta, mas eu preciso alugar uma casa, eu preciso mudar, eu preciso, Senhor, pagar a mudança. Fala para Jesus. Ele disse aqui: trazei-nos aqui. Havia 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse: trazei aqui. Pega o que você tem agora e diga: Senhor, está aqui. É o que eu tenho. Diga para o Senhor: Senhor, está aqui. É o que eu tenho. É o que eu tenho, Senhor. E eu estou querendo isso. Estou precisando disso. A minha família está precisando disso. Mas eu trago aqui o que eu tenho. Eu apresento aqui, Senhor, o que eu tenho. E eles trouxeram para Jesus, e preste atenção. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães. Agora, nesse momento, Jesus vai tocar naquilo que você tem. Isso é profético, gente. Isso é profético. Louvado seja Deus, engrandecido. Isso é profético, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Jesus vai pegar o que você tem. Presta bem atenção, isso é fé, isso é ato profético. Deus se agrada da nossa fé. Deus se agrada de atos de fé. E preste bem atenção, então eles disseram: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães. Deus agora está tomando aquilo que você disse que tem. E os 2 peixes. E erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Olha Deus abençoando o que tu tem. Se fosse você, dava glória a Deus. Olha Deus abençoando o que tu tem. Olha Deus abençoando o que eu tenho. Ele pegou os 5 pães e os 2 peixinhos. Entendam a palavra de Deus. Você só entende revelações e adivinhações? E você não entende a maior revelação que é a palavra de Deus? Deus está pegando o que tu tem, tu já apresentou para ele. E agora ele está abençoando o que tu tem. Ele está abençoando teu trabalho, ele está abençoando o que tu tem aí de pouquinho na tua conta. Ele está abençoando aquilo que tu tem aí de mantimento. Ele está abençoando tuas festas. Ele está abençoando o que tu tem. Louvado seja Deus, ele está abençoando o que nós temos. E eu tomo posse dessa palavra. Ele está abençoando o que você tem. Ele está abençoando o que nós temos, porque ele pegou os peixes e os pães e ele abençoou. Olha que maravilha. Os abençoou e partindo os pães, deu-lhes aos discípulos e os discípulos à multidão. Presta bem atenção. Deus está abençoando o que nós temos e nós vamos ter para dar. E nós vamos ter para ajudar. E você vai ter para ajudar a tua família. Você vai ter para ajudar o que precisa. Ele abençoou, ele repartiu. Louvado seja Deus, engrandecido. Ele dividiu. Então, o que tu tinha, louvado seja Deus, o que tu tem, que foi abençoado por Deus, tu vai repartir, tu vai dividir, tu vai abençoar outras vidas. Porque foi isso que Jesus fez. Ele fez uma multiplicação, ele começou a repartir. Lembra lá daquele versículo? É dando que se recebe. Então quando tu começa a dar, sabe o que acontece? A multiplicação vem na tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido. Então ele abençoou e partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Gente, você tem que aprender a pedir para Deus abençoar o que você tem. Muitas das vezes tu tá reclamando do que tu tem.
Senhor, essa roupa é repetida, essa roupa é velha. Senhor, eu só tenho isso. Senhor, eu só tenho essa roupa. Senhor, eu só tenho essa comida. Senhor, às vezes, em vez de tu abençoar o que tu tem, às vezes de tu pedir para Deus abençoar o que tu tem, tu reclama do que tu tem. Tu murmura do que tu tem. Ah, Senhor, eu vou comer feijão todo dia, eu vou comer ovo todo dia. Tu tá reclamando. Muda essa tua palavra. A palavra tem poder. Senhor, eu só tenho isso. Mas multiplica. Abençoa o que eu tenho. Abençoa, Senhor. E quando Ele abençoa, tu vai ver a prosperidade entrar na tua casa. Quando Ele abençoa, tu vai ter para ajudar os outros. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele pega, vai continuando aqui, louvado, abençoou e partindo os pães, Deus aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos, todos comeram. Jesus é esse, que não deixa ninguém sem ser abençoado. Jesus não olhou se as pessoas eram perfeitas, com certeza não era, eram pecadores. Então, você é pecador, mas ele te abençoa. Ele te abençoa porque ele veio para o pecador, ele veio para o enfermo, ele veio para abençoar vidas, ele veio para libertar vidas, ele veio para transformar vidas, ele veio para converter vidas, ele veio para salvar vidas. Então não adianta você dizer, eu não mereço que Jesus me abençoe, porque eu sou pecadora, louvado seja Deus, mas ele te abençoa porque ele é bom, não é porque nós somos perfeitos. Ele te abençoa, louvado seja Deus, não é porque nós somos santos, ele nos abençoa porque ele é santo, porque ele é misericordioso, porque ele é bom e porque ele cumpre com a palavra dele. Porque ele honra a palavra dele, porque ele tem compromisso com a palavra dele. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. E eles disseram, e os que comeram foram quase 5.000 pessoas, além das mulheres e crianças. 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Olha o tamanho do milagre. Olha o tamanho da bênção que Deus está nos entregando. Olha o tamanho da bênção que Deus está nos entregando. Era 5 pães e 2 peixinhos. Mas foi o bastante para alimentar quase 5.000 pessoas. O que você tem é o bastante. Louvado seja Deus, para Deus multiplicar, para Deus abençoar, para Deus glorificar o nome dele. Sabe por quê? Porque não é o que nós temos, mas é aquele que abençoa o que nós temos. Não é o que nós temos, mas é aquele que abençoa. Jesus abençoou os pães e os peixes, e ele está aqui para abençoar o que você tem. Ele está aqui para abençoar o que eu tenho. Ele está aqui no meio de nós, porque ele disse que aonde estiver 1 ou 2 ou 3 reunidos, ele está aqui para abençoar a tua empresa. Ele está aqui para abençoar esse teu trabalho próprio. Ele está aqui para abençoar você, louvado seja Deus, até que não tem. Você pode dizer, Senhor, eu não tenho nada na minha conta, mas eu tenho aqui um pão, eu tenho aqui um peixe, eu tenho aqui um ovo, eu tenho aqui uma farinha. Louvado seja Deus, engrandecido, e o Senhor vai abençoar o que você tem. Porque ele abençoou o que ele tinha para dar para aquele povo. E aquela bênção foi multiplicada que pôde alimentar quase 5.000 pessoas. E nessa palavra, as nossas bênçãos, aquilo que temos, está sendo multiplicado. Isso é para quem crê. E eu creio. E eu creio. Porque Deus, louvado seja Deus, ele prospera o povo dele, ele cuida do povo dele, ele cuida da alma do povo dele, ele cuida do corpo do povo dele, cuida da alma, ele cuida do corpo, ele sustenta, ele nos sustenta em tudo. Ele nos abençoa, porque ele é misericordioso, porque ele é bom, porque ele é amor. E o amor de Deus, ele multiplica as bênçãos na nossa vida. E essa foi a palavra. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, meu Deus do céu. E hoje nós saímos daqui abençoados, porque Deus abençoou o que você tem.
porque Deus abençoou. Você pode ter até muito, mas Ele abençoou também esse muito. Você pode ter dito assim, não, irmã, não está faltando nada para mim. Eu tenho a despensa cheia, eu tenho conta no banco. Não, assim, não, irmã, não está faltando nada para mim, mas Ele te abençoou também. Se você crê na palavra, Ele te abençoou também. Louvado seja Deus, engrandecido. Ele só não abençoou, ele não abençoa só aqueles que não têm. Ele não abençoa só aqueles que têm pouco. Ele abençoa também aqueles que têm. Você que está afastado do caminho, volte para o caminho. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, louvado. O Senhor curou os enfermos nessa mensagem. Que você seja curada. Oh Deus querido, Deus de poder, abençoa as vidas, abençoa as famílias. Vai abençoando, meu Deus, cada vida, cada família. Move as tuas mãos, Senhor, e dá a vitória. Move as tuas mãos, Senhor, abençoa cada vida, cada família. Abençoa mesmo como o Senhor abençoou aqui, meu Deus. Abençoou os pães, abençoou os enfermos, abençoou, meu Deus, aquilo que tinha para ser dado ao teu povo. Abençoa, Senhor, Joaquim Brandão. Abençoa a família dele. Visita a irmã Lucimar, Senhor. Dar a cura, irmã Lucimar. Dar a cura aos enfermos, Jesus, porque o Senhor estava no deserto e o Senhor teve misericórdia dos enfermos, o Senhor curou os enfermos. O Senhor teve misericórdia daquele povo que não tinha alimento, que estava ali ouvindo tua palavra, mas precisava de alimento. Precisava, Senhor, meu Deus, meu Pai amado, ser alimentado. E eu te apresento, meu Deus e meu Pai, o teu povo. Eu te apresento essas vidas e abençoa. Amém? Voltem para Jesus, porque Jesus está voltando. Volte para Jesus, entregue tua vida para Jesus. Se arrependa do teu pecado, confesse teus pecados para Jesus, não para mim, não para o homem. Confesse teu pecado para Jesus. Se arrependa e reconheça que Ele é o teu Salvador. E peça para Ele escrever teu nome no livro da vida. Peça para Ele te perdoar, peça para Ele te libertar, peça para Ele te converter, peça para Ele te fazer uma nova criatura, peça para Ele te transformar. Amém? Pai, obrigado por essa palavra, nós tomamos posse, eu tomo posse dessa palavra, Senhor, e nós vamos ver a multiplicação na nossa família, a multiplicação na bênção, a multiplicação nas nossas finanças, a multiplicação que veio através dessa palavra, nos abençoando, meu Deus. Dá o livramento, dá, meu Deus e meu Pai, o livramento para essa pessoa que vai trabalhar. Guarda a entrada, guarda a saída, meu Deus. Nos livra dos malfeitores, nos livra dos sanguinários, nos livra dos violentos. Meu Deus, o Senhor sabe quanta violência, meu Deus, está aí nesse mundo. Todas as pessoas violentas, meu Pai, mas continua nos livrando, livrando a nossa família, continua, Senhor, guardando o teu povo e abençoando o teu povo. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém